Eu vou compartilhar aqui e vamos começar aqui. Vocês visualizam aí ó, a tela que eu compartilhei, não? Beleza. Bom, então vamos nós aqui. Boa tarde para todo mundo. Vamos fazer o nosso bate-papo aqui, a sequência sobre as fadigas. Semana passada falamos um geralzão, mecanismo de fadiga. Já pela quarta vez, né? Já tínhamos feito outros 3 encontros. Essa semana ficou disponível lá no YouTube, então, só relembrando quem está aqui e quem vai assistir depois, que isso fica disponível na semana até a próxima live, né? Então, hoje a gente tira da semana passada e na terça-feira a gente sobe esse que a gente vai fazer hoje. Quem está gostando do bate-papo aí, falo com vocês para convidar aí os amigos para participar com a gente, enfim, compartilhar coisas aí durante a semana e trocar uma ideia. Beleza? Hoje nós vamos falar exclusivamente de fadiga central. É um tema bastante complexo. Obviamente que eu não quero esgotar a fadiga central em 50 minutos. Isso é praticamente impossível. Mas já dá um apanhado geral aqui do que é isso e mais do que isso, apontar para aplicações práticas aí, como isso pode ajudar a gente no dia a dia, na prescrição do exercício, no controle da carga, enfim, né? Lembrando que na semana que vem, no dia 25, né, me parece, no sábado, no mesmo horário, aí nós vamos falar de fadiga periférica. Então, vamos lá. Eu vou pular minha apresentação aqui para todo mundo, só vou reforçar aqui para vocês que vocês sempre encontram aí canais para falar comigo, além do Instagram, que está do lado direito da tela aí um QR Code. Esses 2 sites aí, né? O site falando de biomarcadores, exclusivamente, e o da clínica, da Apto, que também tem lá os fóruns lá para mandar perguntas, trocar ideia, enfim, várias coisas. Beleza. Vou pular aqui meu currículo, meus resultados. Só vou deixar a gente dar mais uma olhadinha nessas medalhas aqui para trazer boas energias. E vamos cair direto na introdução. Na semana passada, nós falamos e destacamos, e é ponto pacífico isso, que a fadiga é sempre multifatorial, né? Então, ela vai ser impactada em maior ou menor grau por uma série de fatores. E aqui eu replico isso quando a gente isola só a fadiga central. A fadiga central também pode ser em maior ou menor grau, mais rápida ou menos rápida, acontecer mais rápido ou acontecer menos rápido, em função de vários fatores, né? Então, a gente tem um painel aí de muitas possibilidades impactando nessa fadiga central de acontecer de maneira antecipada ou não. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente isola a parte motora, da placa motora para lá, né, do músculo, e a gente vem para antes da placa motora. Primeiro ponto aqui nessa introdução que eu quero reforçar, que já falei semana passada, que pode ser um fator, ou podem ser os fatores que antecipam a fadiga central, é o carimbo genético que esse indivíduo tem e a epigenética, falando de estilo de vida, prática ativa, prática constante de exercício, ser ativo fisicamente ou não, os níveis de alimentação, como que está a relação de macronutrientes, micronutrientes, enfim, todas essas histórias vão impactar para essa fadiga central acontecer mais rápida, menos rápida, permanecer, dificultar a prática esportiva de qualquer modalidade, enfim, isso pode ser impactado diretamente por esses 2 fatores. Ainda nessa introdução, quero reforçar o que falei semana passada. Quando a gente está falando de fadiga, eu convido a todos a pensar do mínimo para o máximo, ou seja, de uma única repetição de qualquer exercício que você está fazendo
até uma série, até um bloco de séries, até sessão de treino, sessões de treino, dias de treino, microciclos, semanas, mesociclos, para ficar de olho nessa curva de adaptação. A história final, a história principal é enxergar a magnitude dessa fadiga, enxergar o timing dessa fadiga, enxergar qual é o estímulo que está provocando essa fadiga, o que esse estímulo está provocando, e mais, quais são as melhores práticas para você recuperar. Via de regra, nós vamos lidar com a fadiga o tempo inteiro, e a fadiga central não é diferente, dependendo do seu objetivo do treinamento, que nós vamos falar aqui hoje. E aí vamos logo para os conceitos. Para fadiga central, eu estou acelerando aqui a parte introdutória, porque tem muitos detalhes que a gente vai gastar tempo, e eu quero adiantar essa parte que já falamos. A primeira coisa é entender o caminho dessa fadiga. O caminho dessa fadiga, que ela pode ser central, já partindo de central, mas ela pode ser central impactada pela periférica. Então, semana que vem, nós vamos falar exclusivamente da fadiga periférica, mas hoje eu vou ter que dar umas pinceladinhas ali de algumas coisas para a gente entender como que essa fadiga periférica pode impactar na fadiga central, que é o nosso alvo da discussão de hoje. Então, é entender esse caminho dessa fadiga mesmo, literalmente, caminho da fadiga. Os conceitos que nós vamos falar aqui hoje primeiro, o próprio conceito de fadiga, né? Reforçar por uma visão científica. Aí. Falar da fadiga central e um pouco da bioenergética, dos sistemas energéticos, das vias energéticas, do metabolismo. A fadiga central e essa genética e epigenética. As capacidades biomotoras e essa fadiga central. Sobre biomarcadores de fadiga central e outras formas de monitoramento efetivamente nas aplicações práticas, no controle de carga, no dia a dia, ali na prescrição do exercício, no acompanhamento do exercício, enfim, né, todas essas coisas que permeiam aí o nosso dia a dia de trabalho com quem trabalha com exercício. A primeira coisa é o conceito de fadiga, um conceito geral, assim, né? Uma redução progressiva de eficiência muscular. Então, aqui, já duas palavras para chamar a atenção, né? É progressivo e é perda da eficiência. Então, quando eu digo perda da eficiência muscular, eu estou dizendo que pode ter queda no nível de força, na produção de força, e, por consequência, de potência. E que isso pode ser periférico e ou central. Coloquei as referências aí que vocês vão achar bastante conteúdo desse conceito. E chamo a atenção de vocês aqui. Desde o conceito geral da fadiga, já tem um apontamento para o caminho da fadiga, que pode ser central e periférica, pode ser periférica e central, no sentido de quem acontece primeiro, e pode ser uma ou outra. Não necessariamente eu tenho que ter as duas fadigas instaladas ao mesmo tempo, e não necessariamente começa da central e vai para a periférica. Isso chama a nossa atenção, pensando no lastro fisiológico, que eu posso inverter essa ordem dependendo da maneira que eu manipulo as vias energéticas, o metabolismo que está ativo, que está predominante, que está determinante. Dependendo da maneira que eu priorizo as capacidades biomotoras, o que eu quero desenvolver ali naquele momento, eu posso alterar esse caminho dessa fadiga, eu posso antecipar essas fadigas, ou eu posso neutralizar essas fadigas, que é o importante. Mas nem sempre o neutralizar a fadiga é sinônimo de boa adaptação ou de adaptação biopositiva. Porque o treinamento ele é adaptativo, então ele é dose-resposta, adaptação.
Dose-resposta, adaptação. Se eu, como falei na semana passada com vocês, dou uma dose débil, uma dose abaixo do que é capaz de gerar adaptação fisiológica, provavelmente eu não vou impactar para essas fadigas, mas eu também não vou ter adaptação biopositiva, né? O conceito da fadiga central, que é onde tem mais discussão, onde tem mais polêmica, onde tem apontamentos diversos, é parecido com o conceito geral. Observem a primeira parte. A fadiga central pode ser definida como perda da força ou potência de contração, muito próximo ali de uma perda progressiva de força ou potência, né? Só que aí o complemento da definição localiza na parte central. Então, eu estou falando de processos proximais, né? Estou falando de antes da placa motora. Estou falando de processos causados por alterações em tipos específicos de motoneurônios e na transmissão. Transmissão de quê? Desse sinal elétrico, dessas sinapses, dessa comunicação do comando central com a parte periférica, com a parte muscular. Então, aqui já desde o primeiro slide da fadiga central, a gente já consegue perceber assim, eu posso ter uma fadiga central, né? No comando mesmo, no sistema nervoso central, e eu posso ter a fadiga no caminho dessa comunicação. Eu gosto sempre de brincar com os meus alunos da graduação que é tirar a moto do carteiro e botar o carteiro a pé para fazer a comunicação. Ou tirar o carteiro. Ele tem que ir lá entregar essa carta lá para o meu músculo tal. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, ou pode não ser. Então, essa falha central ela vai ocorrer por uma complicação dessa comunicação no caminho ou na geração dessa comunicação. Sim? Então, a complexidade disso é que gera essa polêmica toda a ponto de algumas pessoas apontarem para que não existe fadiga central, né? Tem essas discussões e algumas pessoas apontam para que não existe. Coloco de novo as referências aí para vocês, um livro e o artigo de revisão, para vocês buscarem essas informações. Se tiver com dificuldade nisso, eu sempre coloco os artigos que são gratuitos, tá? Eu posso até ter consultado alguns artigos pagos, porque eu tenho, como professor, eu entro pelo campus da universidade, consigo ver algumas coisas. Outros eu pago, mas eu não posso compartilhar isso com vocês. Então, os que eu coloco aqui são sempre os artigos free que vocês podem ter acesso, né? E que são artigos bons, enfim. Aprofundando um pouco aí nesse conceito, essa fadiga central, então, ela pode ser resultante de problemas com os neurotransmissores e com metabólitos. E aí, quando eu vou para esses metabólitos, eu volto a pensar no caminho da fadiga. Porque dependendo de como eu manipulo as variáveis do treinamento, como eu priorizo capacidades biomotoras, eu aciono predominantemente e determinantemente metabolismos diferentes, vias energéticas diferentes. E aí eu posso gerar mais ou menos metabólitos. E isso vai impactar na fadiga central. E esse é um ponto bastante negligenciado para quem trabalha com exercício. Porque, infelizmente, nós, professores, treinadores, preparadores físicos, enfim, todo mundo da educação física, de uma forma geral, tem uma tendência a negligenciar o metabolismo, a buscar ali fórmulas mágicas, a replicar coisas e negligenciar o que está acontecendo ali com o metabolismo predominantemente.
Especificamente desses neurotransmissores e metabólicos, nós vamos falar de alguns aqui, eles têm relações com algumas coisas, diretamente, né? Então, a dopamina, que é um clássico aí de fadiga central, tem um apontamento para locomoção, para aprendizado, para emoção. Esses níveis alterados de dopamina vão mexer nessas ações. A acetilcolina, que também está ligada lá na ponta final lá da sinapse química, ela, obviamente, está ligada com alterações sinápticas e na transmissão, né? É uma redundância isso de impulsos. Falando de metabólitos, para começar a aquecer as turbinas aqui, e é um marcador que eu acompanho bastante aí na minha linha de atuação com os biomarcadores, a amônia impacta bastante na coordenação e no controle motor. E a amônia é um metabólito resultante de predominância de via anaeróbia, de predominância de exercícios de alta intensidade, de predominância de exercícios que induzem a hipóxia. E isso por intensidade e ou volume. Então, eu acabo de dizer para vocês que eu posso, com a manipulação das variáveis do treino, induzir uma fadiga central a partir de uma periférica. Porque a amônia vai diminuir a coordenação. E nós vamos falar mais de coordenação aqui, mas a gente já sabe que se diminui a coordenação, eu vou complicar bastante a vida de qualquer esportista, qualquer atleta amador. E para os praticantes, de uma forma geral, né? Não só isso. Existem hipóteses gerais da fadiga central, e aqui é a mais questionada, que gera mais discussão, mas que vocês vão encontrar na literatura, principalmente se for para a literatura mais antiga, vão encontrar apontamentos importantes para isso, e hoje em dia mais questionamentos e menos crédito para isso. Que é a variação de serotonina impactando na diminuição da função do sistema nervoso central. E isso num carimbo de exercícios prolongados. Quando a gente dá um zoom nesses exercícios prolongados, a gente pode pensar em baixas energéticas. E aí eu estou falando já de uma outra fadiga. Estou falando de uma fadiga substrato energética, uma fadiga periférica, uma fadiga combustível, que vai impactar nessa disponibilidade, nessa formação, nessa concentração do famoso 5-HTP, da serotonina, e isso vai impactar no sistema nervoso central, podendo antecipar fadiga central. Esse exercício prolongado, se predominantemente de via aeróbia, tem uma tendência de gerar um aumento considerável de ácidos graxos livres do plasma. Ainda nessa hipótese, esses ácidos graxos livres que vão ser transportados para ser oxidados e tem a dependência do transporte ali da albumina, vão aumentar o triptofano livre. E esse triptofano vai impactar na serotonina, que vai impactar na fadiga central. Ainda nessas hipóteses que geram controvérsias aí pelo mundo da ciência, fala também dos aminoácidos e que eles, se forem oxidados para geração de energia, então, obviamente, porque está faltando um outro substrato, eu estou falando aqui de uma fadiga substrato energético também, existe essa relação com o triptofano livre e a relação de atravessar a barreira hematocefálica e mexer na serotonina e produzir fadiga central. Isso é bastante controverso. Os estudos mais modernos, mais atuais, estão apontando para coisas diferentes. O pessoal da nutrição estuda muito isso e aponta para coisas diferentes, mas eu precisava colocar isso aqui, porque vocês vão encontrar isso na literatura, principalmente se você não estiver lendo coisas muito atuais.
e aí eu estou falando de 5 anos atrás, 10 anos atrás, vocês vão encontrar muita discussão sobre isso. A relação triptofano, serotonina e sistemas energéticos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para um outro viés. Sem entrar na discussão se essa hipótese é verdadeira ou não, é pensar em vias energéticas. Se eu estou predominantemente de via aeróbia, eu tenho uma resposta de liberação de ácidos graxos, de transporte de ácidos graxos e de aumento ou não de triptofano. Se eu estou na via glicolítica e permaneço muito tempo e tenho baixa importância desses estoques de glicogênio, eu vou precisar de, entre aspas, fritar uns aminoácidos ali para gerar energia e eu posso estar mexendo nessa coisa. Então, independente de que se eu considero se isso está consolidado ou não na literatura da relação de triptofano livre, de passar a barreira hematocefálica e essa serotonina, que vai ser um precursor da fadiga, está mexido ou não, é como que eu manipulo as vias energéticas, a predominância disso no meu dia a dia, para já ser conservador e não correr esse risco. Aprofundando mais e saindo um pouco desses conceitos aí de metabólico, a gente vai pensar em transmissão, em sinapse. E aí eu fracionei em os principais, assim, que são capazes de dar apontamento diversos, até para quem quiser aprofundar mais nesse estudo. Eu separei alguns aí, acho que 6 ou 7. Então, o primeiro que eu quero destacar aqui é a indução do reflexo de mecanorreceptores de músculos aferentes. E aí eu estou falando de fuso muscular e órgão tendinino de Golgi. E isso impactando em queda da contração agonista. Opa! Olha aí, ó. Então, se eu mexo nessas vias, ou seja, a via aferente, a via que está recebendo esses sinais sensoriais, tátil ou, enfim, aqui de mecanorreceptores, né, de contato, se eu saturar essa via, se eu aumentar esse reflexo, eu vou ter queda na contração do músculo agonista. Então, a partir desse central, desse caminho, né, não está aqui central, o caminho das vias aferente e eferente, eu priorizando, eu aumentando a indução de reflexo, eu vou diminuir a ação agonista. Traduzindo isso num vocabulário muito acessível, eu diminuo a harmonia dos músculos funcionando ao mesmo tempo, do sinergismo. Porque eu tenho a ação do músculo principal ali para o gesto que eu estou fazendo sendo comprometida, porque eu estou tendo na via sensorial uma indução de reflexo desses mecanorreceptores. Isso pode ser por contato, por falha no gesto, por, enfim, uma série de coisas. O segundo ponto é uma diminuição, né? Um bloqueio de potencial de ação, o que vai gerar queda na contração muscular. Por que esse bloqueio de potencial de ação pode acontecer? Ele pode acontecer por um congestionamento das vias, aferente e eferente. Esse sinal ele precisa ser propagado desde o próprio motoneurônio, passando por neurônio motor, o interconector, e o que vai efetuar, que vai fazer a conexão final ali. Então, eu tenho que essa comunicação seja fluida, que ela aconteça continuamente e rapidamente. Ela pode ser impactada por uma falha no disparo, né, de onde parte o potencial de ação. Ela pode ser impactada porque está disparando demais e começou a falhar, e pode ser impactada porque tem muita comunicação de que tem que efetuar e de que tem que receber sinal para gerar um comando de efetuar. E isso é treinável.
Então, quando eu sobrecarrego a parte central para ter muito disparo de unidades motoras, eu posso gerar um bloqueio de potencial de ação. É como se eu, não sei se vocês sabem de eletricidade aí, mas se eu desarmasse o disjuntor da casa. Eu liguei tanta lâmpada, liguei tanto ar-condicionado, liguei tanto chuveiro, ferro elétrico, que eu tenho que ter tanta transmissão que a parte central não aguentou e caiu, desarmou, bloqueou o potencial de ação. Isso pode acontecer quando? Quando eu aumento a necessidade de recrutamento muscular em um indivíduo que está fatigado ou um indivíduo que é destreinado. E pensando e já falando de capacidades biomotoras, isso acontece mais para força, potência e velocidade. Na carona disso aqui, um pouquinho mais abaixo, agilidade e coordenação. Então, para o que eu preciso de muito recrutamento muscular, eu preciso de muito disparo de unidades motoras, muito disparo de informação, muito trânsito de informação, eu posso gerar um bloqueio desse potencial de ação. E aí esse caminho pode estar comprometido ou pode ser lá na parte central já bloqueia, não dispara mais. Como que a molecadinha de hoje em dia fala? Bugou. Buguei, papai. Minha filha fala isso comigo. Quando dá uma bugada ali, pum, parou de transmitir, vai ter perda da eficiência motora, perda da contração muscular, porque não vai chegar o sinal. E aí, quando a gente volta lá para o conceito, a gente está falando da perda progressiva de força ou potência. E aí, ampliando isso um pouco mais, eu perco força, potência, eu perco velocidade, eu perco coordenação e por aí vai. Um outro ponto importante para essa fadiga central que eu separei aqui de novo, né? É reforçar isso aí. Está na linha desse aqui, ó, a indução de reflexo de mecanoreceptores e via aferente. Estimular os nervos aferentes demais diminui a frequência de disparo de neurônio motor. Então, se eu acelero demais a contramão, a mão diminui. O que isso quer dizer? Se eu estou recebendo muito sinal para decodificar e disparar sinal de contração, vai ter queda na frequência de disparo motor. Porque esse processamento desses sinais, táteis ou visuais, enfim, o que for, vão ter que ser decodificados, processados e gerar um efeito de contrações musculares ótimas ali. Pensando em coordenação motora fina, ou pensando em máximo recrutamento para produzir velocidade e força, isso pode diminuir a frequência de disparo, vai diminuir progressivamente a força, potência, velocidade, fadiga central instalada. Onde está isso? Esse receptor aqui, esses mecanorreceptores, enfim, na via sensitiva. Isso pode ser também visual, eu posso fatigar isso com muita informação aqui que precisa, entre aspas, subir para o sistema nervoso central para ser decodificado e na via eferente processar contrações musculares. O fato é que se eu saturo isso aqui, se eu aumento demais essa recepção, vai diminuir a frequência de disparo de neurônio motor, neurônio efetuador. Mais um ponto aqui de fadiga central que separei para nós hoje é a antecipação dessa fadiga, ou o precursor da fadiga, classificado pela baixa aí da oferta do BCAA, né? E a variação para mais da serotonina, que está na linha ali do que é super discutido, de que seu aumento do triptofano livre acelera a possibilidade de ultrapassar a barreira hematocefálica e essa serotonina vai impactar lá na parte central. Isso você vai achar em vários artigos. Vários. Tem viés, é controverso, é discutível, mas você vai encontrar. E isso é classificado como uma fadiga, como um dos fatores da fadiga central.
O outro ponto da fadiga central, e aí vai chegando mais para onde eu gosto de atuar e que é pouco discutível, porque já é consolidado, os estudos muito atuais e com bastante acurácia apontam para isso, é aumento da liberação das interleucinas ou das citocinas inflamatórias, impactando na parte central. Especialmente os que você vai mais encontrar aí, o TNF-alfa e o IL-6-LI. Isso você vai achar em muitos estudos, e isso tem também um carimbo de ser precursor da fadiga. E aí, aqui, se vocês se lembrarem do nosso bate-papo da semana passada, que eu mostrei um slide do exercício excessivo impactando em aumento de processos inflamatórios em vários tecidos. Fígado, sangue, coração, cérebro, enfim, geral, músculo. E aí, quando eu aumento esses processos inflamatórios, eu aumento a resposta inflamatória, eu aumento a liberação dessas toxinas, e isso pode ser um precursor da fadiga. Qual é o ponto principal dessa discussão? É que o exercício excessivo é relativo. Dependendo do traço genético e do lastro fisiológico desse indivíduo, exercício excessivo é pouca coisa. Então, se eu não controlo o metabolismo do indivíduo destreinado, eu acelero processos inflamatórios, eu disparo liberação de citocinas para uma magnitude maior que vira uma antecipação de fadiga central. Quando eu tenho fadiga central, eu diminuo progressivamente a produção de força, potência e velocidade, coloco ele mais em risco de lesão. Falando para o indivíduo destreinado, ok? O treinado, esse limiar é maior, mas a reflexão é a mesma. Um outro ponto que merece destaque é o fluxo de sangue. Dependendo da atividade que eu faço, eu direciono, eu tenho um sequestro, entre aspas, desse sangue para a musculatura ativa, e dependendo do que é, eu diminuo o fluxo sanguíneo no cérebro, consequentemente, eu diminuo o controle da temperatura, aumento a temperatura lá e diminuo a nutrição, de uma forma bem resumida. Então, isso também pode gerar fadiga central. Eu também classifico essa fadiga central como uma fadiga no caminho da fadiga, contramão da periférica para a central. Por exemplo, provocar contrações de alta magnitude ali, com cargas altas de membros inferiores, com muito músculo envolvido, fuga, sequestro de sangue, fadiga central. Mas a fadiga central não é porque está, entre aspas, quimicamente fatigado, não é porque tem alteração na frequência de disparo, não é porque tem diminuição de ativação de agonista, não é porque tem aumento da via sensitiva, não é porque eu estou saturando a via aferente e está diminuindo a neurônio motor, a frequência, não é porque está diminuindo o caminho da sinapse ali, ou diminuindo a capacidade de sinapse, de polarizar, despolarizar, contrair, é porque está faltando sangue, está subindo temperatura e está faltando nutrição, porque esse sangue migrou para a musculatura ativa de uma forma descontrolada. Beleza, aplicações práticas disso tudo aí que a gente falou até agora. Primeiro ponto é as atividades que são feitas em temperaturas elevadas podem impactar severamente na fadiga central. Então, eu preciso ter um controle de termorregulação. Segundo ponto, onde eu coloco os treinos que exigem maior concentração, que exigem maior coordenação, que exigem maior disparos de unidades motoras. Por exemplo, treinos técnicos, táticos, treinos para melhorar a técnica específica da modalidade. Se eu coloco esses treinos para o final dos treinos ou dentro de um microciclo onde tem fadigas instaladas
que tem inflamação alta, que tem mais citocinas inflamatórias, que tem mais amônia, que tem mais metabólitos, que está bagunçadinho ali os neurotransmissores, eu tenho uma tendência a diminuir a adaptação ótima desse treinamento. Então, eu estou falando aqui em uma harmonia da periodização, considerando a fadiga central. Eu também tenho que pensar em exercícios extremos ou que exigem demais das vias energéticas e que eu tenho uma tendência a que, se não cuidar da nutrição e ou da predominância da via aeróbia, anaeróbia, glicolítica e ou, né, de aumentar a oxidação de aminoácidos e sem entrar na discussão de sim ou não, certo, verdade ou não, correr o risco de fadiga central induzida por acúmulo de metabólitos. Um outro ponto importante, que é a minha área de atuação também, é para os indivíduos que dependem da produção de potência e velocidade, os sprinters. Como eu distribuo os melhores treinos deles, considerando a fadiga central e considerando a necessidade de produção de velocidade alta o tempo inteiro. Como que eu harmonicamente distribuo resistência, potência, velocidade, resistência de velocidade. Como que eu olho para o metabolismo, evito a fadiga central e promovo adaptações ótimas de velocidade. E, por fim, coloquei uma foto do futebol americano, porque não é verdade que ou o cara vai ser forte, ou ele vai ser ágil, ou ele vai ser veloz, ou ele... e o futebol americano desafia a gente o tempo inteiro com isso, né? E se eu não manipulo bem, se eu não controlo bem essa fadiga central, de fato eu vou ter ou um camarada veloz ou um camarada forte. Então, sempre que eu tenho um limitador relacionado à fadiga central, limitador no sentido de identificar essa fadiga central e de onde ela vem, o caminho dessa fadiga central, eu vou diminuir a adaptação ótima do treinamento. Quer seja para o indivíduo super treinado, quer seja para o indivíduo destreinado. Cada um ali dentro do seu quadrado, uma magnitude maior ou menor. Isso impacta diretamente na periodização, né? Como é que eu periodizo as cargas de treino? As capacidades biomotoras. Quem é dependente de quem? Quem deve vir antes de quem? Quem é, entre aspas, subordinado de quem? Muitas vezes, por muitas vezes, eu tenho muita dificuldade de conversar com os treinadores e explicar por que na segunda-feira ele não pode fazer o treino que vai fatigar o camarada na parte de resistência. Eu já estou falando de periférica, porque vai comprometer a semana. E aí ele me responde assim, não, mas ele está acostumado, ele vai aguentar fazer os outros treinos da semana. Não é uma questão de aguentar, é uma questão de aumentar a resposta inflamatória, aumentar a resposta de citocinas, e isso impactar em fadiga central e não adaptar para o quê? Para força, potência e velocidade. E aí começa a comprometer tudo. Em contrapartida, se eu controlo melhor a distribuição dessas cargas, eu vou do menos para o mais. E aí, quando eu acumular, eu estou saindo para descansar e vou recuperar a parte central. Efetivamente, eu preciso conhecer esse sistema energético, metabolismo. Mais do que conhecer, eu preciso considerar isso para o treinamento. Eu preciso considerar... Marlon, já vou te dar a palavra aí, só um minuto para não perder o raciocínio. Eu preciso considerar o metabolismo. E isso, por incrível que pareça, às vezes, por muitas vezes, negligenciado. Então, eu tenho um treino de força, potência, velocidade, coordenação. Eu estou em que via energética predominantemente? Qual é o timing para a ressíntese de energia dessa via
onde eu não vou comprometer a produção de metabólitos, induzir uma fadiga central e comprometer a adaptação dessa via. Mas qual é a intensidade ótima dessa via, onde eu não acho que estou nela ainda e já transitei e estou provocando fadiga central e provocando toda a perda de adaptação? Então, assim, né? Eu preciso falar de metabolismo, não tem jeito. Eu vou sair da tela aqui para falar para atender o Marlon. Pode abrir seu microfone aí, Marlon. Pode falar, por favor. Está ouvindo? Você me ouve, ó? Eu não estou te ouvindo. Se você está ouvindo falando, agora? eu não estou ouvindo. Agora está ouvindo? Deixa eu ouvir você, cara. Cara, não está saindo nada aqui. Não? Se não sair, você escreve aí para nós. Agora deu um sinal aqui para mim. Fala de novo. Tá ouvindo agora? Baixinho, está lá longe. Ouve agora? Sim, vai. Ah, tá. Well, obviamente que isso que você está falando é uma questão realmente para atletas e você tem um controle maior. Na minha condição, eu fiquei pensando aqui, como eu atendo pessoas do cotidiano, pessoas que não têm esse grau de treinamento, né? E geralmente são pessoas que fazem atividade física 2 vezes por semana. Como fazer esse controle, já que ela vem no final de semana altamente inflamada por questões alimentares, toda perdida, né? Toda fora de um contexto. Como então, como conseguir fazer mais ou menos dentro de uma condição que não se perca muito e que não, né, não tenha um comprometimento aí, ao mesmo tempo tenha um ganho? Sim, ótima pergunta. O grande barato desse controle, e isso me levou a sair do sonho, quando eu abandonei a engenharia, que eu fui para a educação física, eu queria estudar vetores, força, resultantes. Na verdade, eu queria fazer a educação física da engenharia, biomecânica, né? E aí passei um tempo lá e comecei a controlar carga. Até hoje tem muita coisa na minha clínica: dinamômetro, plataforma de força, plataforma de salto, acelerômetro, fotocélula, plataforma para colocar no bloco de saída para medir tempo de reação, tudo isso. Só que eu comecei a ver que ficava faltando alguma coisa. Eu controlava tudo isso e sumia umas coisas assim, meio por entre os dedos assim. E aí me encontrei na bioquímica. Por isso fui fazer a especialização em bioquímica, mestrado e doutorado em bioquímica. Então, por que eu estou contextualizando isso? Para te dizer, eu preciso de alguma maneira, e a maneira padrão ouro é a partir de biomarcador, saber quanto que é a inflamação desse indivíduo. E desse que você trabalha principalmente. Esse é o que está mais inflamado. Né? O indivíduo que não é atleta, o indivíduo que está nos procurando. Eu atendo um monte de gente assim na minha clínica para mudança do estilo de vida, que um médico encaminhou, falou: oh, faz exercício, você vai morrer. Não sei o quê, né? Tem umas coisas dessas. A pandemia também apontou para um monte de coisa. Então, esse indivíduo efetivamente está inflamado. Então, eu preciso saber a magnitude dessa inflamação desse indivíduo. E aí, paralelo a isso, eu começo a colocar formas de controle no meu treino que sinalizem para mim fadiga central e que, na carona disso, sinalizem incapacidade transitória ali de contrações ótimas e que eu vou ter que mexer no treino, porque senão ele corre o risco de se lesionar. Então, esse indivíduo já tem nível de força baixo, ele tem coordenação intramuscular baixa, ele tem capacidade de produção de energia baixa, então isso quer dizer que ele vai transitar de metabolismo muito rápido, a intensidade que ele suporta de via aeróbica é pequena e ele está inflamado. Então, isso quer dizer que, muito rapidamente, a musculatura dele vai perder a capacidade ótima de contração. Certo. Tanto por falta de energia, que a gente vai falar semana que vem, que é a fadiga central, mas isso também vai impactar em a fadiga periférica, perdão, certo. Mas isso também vai impactar na fadiga central, por um acúmulo de metabólitos. E aí, o que eu estou falando de controle durante o treino? Por exemplo, para você dar estímulos de coordenação, porque a primeira coisa que ele vai perder quando fatigar a parte central é coordenação. Entendi.
Então, você obviamente, você precisa saber o controle desse indivíduo, porque provavelmente ele também lá não tem um nível ótimo de coordenação, né? Comparável Certo. com o atleta. Mas ele tem um platô de coordenação dele ali. E aí você vai mensurar isso. Uma outra alternativa que você tem de carga externa, para não ter o biomarcador necessariamente, é de ver a capacidade de produção de força rápida dele. Então, seria uma pressão manual, ou um tempo ali com a carga alta na isometria, e você vê se ele vai conseguir sustentar ou se vai cair. Se ele já tiver mais controle, talvez um salto. São os exercícios que promovem produção de potência, de força, de velocidade na via ATP. Porque se Certo. tiver fadiga central, ele vai ter dificuldade para fazer isso, entendeu? Entendi. Entendi, sim. Agora, paralelo a isso, se eu puder te dar um conselho de amigo, vai começar esse trabalho, aproxima do médico desse cara, tente colocar alguns marcadores ali para você saber a magnitude dessa inflamação que você está lidando desse indivíduo, Certo. minimamente ali, olhando um hemograma dele, uma outra proteína de fase aguda, para você mensurar a sua carga de treino, porque senão você fica empilhando fadiga Sim. e corre o risco, né, de, num primeiro momento, não promover saúde para ele, promover uma Sim. complicação com a doença. Entendi. Você falando essas coisas aí agora na aula, eu fui muito para... Eu não faço, mas eu vejo muito isso no CrossFit. Conheço muitas pessoas que realmente têm grandes problemas com isso. Exato. Não que ele seja o demônio, mas Não infelizmente... é isso. A fala é assim, é negligenciar o metabolismo. Quando você negligencia o metabolismo, você corre o risco. E vou te dizer, vou compartilhar com você uma experiência que fiz essa semana com os meninos da graduação. Eu não sei se tem algum aluno meu aqui hoje. Deixa eu ver na tela aqui se eu acho alguém. Tem o Murilo. O Murilo está aí ainda? Tá. Mas acho que o Tô aí. Murilo não estava junto dessa turma. O que eu fiz lá, Marlon? Compartilhar com vocês todos aí. Eu fiz eles entenderem o que era uma fadiga central, medindo produção de força com... Mito. Eu fiz eles entenderem o que era adaptação central com ganho de força, melhorando a força progressivamente ali numa apreensão manual, medindo no dinamômetro. Só que eu induzia isso por um exercício de isometria. 5 segundos ali, isometria limite. Resistência e força empatada ali, limite. Certo. E aí, quando media a força aumentava. Aumentava porque eu aumentava o recrutamento desses indivíduos. Sim. Então, depois do primeiro estímulo isométrico, a força aumentava. Depois do segundo, a força aumentava mais. E por aí ia. Só que peguei alguns alunos super destreinados e que começaram com 3, 4 séries de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, até esgotar a via ATP ali para começar a ter queda energética e cair a força, começaram a ter fadiga central de ficar com confusão, assim, de isometria, cara. Então, assim, apesar de ser Porque... discutível, existe. E é inversamente proporcional. O que eu quero dizer? Quanto mais destreinado o indivíduo, mais antecipadamente essa fadiga central vai acontecer. Porque eu, projetando tudo isso que você falou, aí eu fui vendo alguns movimentos, fui memorizando, e o famoso burpee que eles colocam, né, como uma questão de ser um matador, um queimador de gordura, mas na Gordura, verdade ele é um estressor isso, de via central e periférica, né, porque ele é altamente complexo, né? exatamente. Ele induz a central resultante de acúmulo de metabólico da periférica. E, para além disso, ele induz periférica beirando rabdomiólise, dependendo do indivíduo destreinado for. Que nós vamos falar semana que vem. Não vou dar spoiler disso. Beleza. Obrigado. Nada. Vamos seguir aqui. Então, meus caros, precisamos saber de metabolismo, de entender esse metabolismo, de considerar esse metabolismo e saber que essas vias energéticas vão estar aí mais ou menos para lá ou para cá, predominante aeróbio ou não, determinante, enfim, e a gente tem que considerar para o exercício. Aqui um exemplo para vocês de um exercício em via anaeróbia glicolítica de alta intensidade com volume
considerável. Isso vai gerar essa magnitude de amônia aí que está na tela é real. Isso aqui é de um atleta meu que eu peguei. 262 de unidades aí por decilitro de sangue. É um valor altíssimo de amônia. Para quem não está acostumado com isso, eu vou dizer para vocês que um valor normal está na casa aí de 40, 50. Esse valor aí, se você levar para um médico, ele vai dizer que você está em acidose metabólica e vai te internar. Isso aqui foi provocado por uma sessão de treino de, acreditem, 1.200 metros. Eu não sei precisar, mas me parece que foram 6 tiros de 200. Ou 5 ou 6 tiros de 200. Acho que não passou disso. Isso provoca em um atleta super treinado tudo isso que vocês estão vendo aí, ó. Letargia, vômito, se não cuidar direito, convulsão, hiperventila demais, ele vai perder apetite depois. Se eu fico fazendo isso o tempo inteiro com ele, porque ele entra em acidose o tempo inteiro. Ele passa a viver irritado. Isso para um indivíduo treinado. Agora, imagina para o destreinado. Porque o que eu chamo a atenção é o seguinte: esse indivíduo que chegou nisso aqui, a via aeróbia dele é gigantesca. A intensidade está alta e ele está ali aeróbia ainda. O indivíduo destreinado, a via aeróbia dele é pequenininha. A densidade mitocondrial dele é ridícula. Ele tem pouquíssima capacidade de produção de energia na via aeróbia. Então, ele vai para a via glicolítica muito rápido. Então, ele vai aumentar essa produção de amônia, que é o que está na tela, muito rápido. E essa amônia pode provocar tudo isso aí, ó, que é a fadiga central. Mas, para além da fadiga central, esse cara pode ter uma complicação muito grande, porque o pH do sangue dele vai cair demais. E é isso aí que a gente viu semana passada, lembra? O pH do sangue cair demais, a gente não suporta. Então, precisa tamponar esse pH. E isso vai induzir fadiga central, que vai ser medido no sinal elétrico, perda da capacidade de contração. E aí que eu provoco vocês. Se isso não está monitorado na hora, qual é o risco? De ter uma lesão no joelho, de ter uma lesão no quadril, de ter uma lesão no tornozelo, de ter uma lesão na lombar, porque a articulação é que vai pagar essa conta quando o músculo parar de contrair bem. E por que o músculo parou de contrair bem? Lembra? Porque parou de ter sinapse, diminuiu a sinapse, a parte central desligou. Desligou por quê? Porque a amônia aumentou demais. Um dos metabólicos, né, que eu estou destacando aqui, que é um clássico. E essa amônia aumentou demais por quê? Porque transitou para a via anaeróbia. E se for para a via anaeróbia e ele não tiver glicogênio estocado no músculo e no fígado, vai piorar, porque ele vai fazer desaminação, ele vai fritar aminoácido, ele vai oxidar aminoácido para gerar energia. Aí, além dele cair o pH, ele vai aumentar o quê? Triptofano livre. Atravessa a barreira hematocefálica, pode gerar fadiga central também. Então, eu vou empilhando fadiga central a partir do não controle do treinamento para o indivíduo destreinado. Isso não é apologia a não treinar, gente. Pelo amor de Deus, é o contrário. É apologia a saber quais são os objetivos e quais são as prioridades de adaptação. Eu preciso aumentar a capacidade de energia, de geração de energia desse indivíduo. Eu preciso priorizar a via de sinalização de biogênese mitocondrial para empurrar limiar anaeróbio dele. Eu preciso retardar a fadiga central para ele ter contração muscular que proteja a articulação dele. Essa é a discussão. E se for para o atleta, qualquer coisa dessa é perda de performance. Perda de performance, você vai perder o emprego, meu amigo. O cara vai te mandar embora. E aí, óbvio que a janela de recuperação é importante para isso, porque se eu falei que a via glicolítica, se tem menos glicogênio estocado, vai gerar mais acidose, vai aumentar mais metabólito, vai impactar mais na fadiga central. Então, eu preciso saber quantas vezes eu posso tocar na via glicolítica, quantas vezes eu tenho que priorizar a via aeróbia, quantas vezes eu vou ter que ir para a via ATP e deixar a ressíntese de ATP cuidar. E isso está diretamente ligado no monitoramento FURI, né? Que já falamos na semana passada. Quando eu digo de perder capacidade ótima de contração, é porque se eu não respeitei essa janela de recuperação, cai o recrutamento muscular.
Quando cai o recrutamento, cai a força. E aí a gente volta lá para o conceito inicial. A fadiga é a perda progressiva de força ou potência. A fadiga central é a perda da capacidade de produção de força a partir de baixas na sinapse, baixa no disparo, na frequência de unidades motoras, acúmulo da excitação de via aferente, diminuição da via eferente. Isso tudo é sinônimo de diminuir o recrutamento. Se diminuir o recrutamento, tem menos músculo ativo. Menos músculo ativo, menos força, menos potência, menos proteção da articulação. Isso é sinônimo de mais risco de lesão. A gente mede isso com os dinamontes, né? Como falei semana passada. Esse era o nosso recado de hoje, para provocar esses insights aí para vocês, para acender essa luz aí da necessidade de se entender a fadiga central e saber que ela não é cabeça de bacalhau, ela não é cegonha, ela não é Papai Noel, ela é real, é verdade. Pode ser impactada por várias coisas. Por fim, aqui, antes de abrir para perguntas para vocês aí, eu agradeço de novo a participação. Reforço aqui que lá no YouTube tem tudo isso, toda hora a gente sobe isso para lá. Agora a gente está na dinâmica de toda terça-feira a gente sobe essa live para o YouTube e fica lá durante uma semana. E um spoiler aqui para vocês que vou começar a divulgar, o nosso site está no ar. Esse site aí, que tem aí o hiperlink aí para vocês, biomarcadores do esporte, que nós vamos falar só de biomarcadores. Nesse site aí tem o link para o YouTube, tem o link para o Instagram, tem os cursos que a gente promove, tem alguns depoimentos de atletas, enfim, é um sonho antigo aí que eu compartilho aqui com vocês, depois de, sei lá quanto, quase, sei lá, 20 anos, sei lá quanto, a gente tem esse site aí no ar e além do site da Apto, da clínica, tem esse site exclusivo aí de biomarcadores. Vou começar a divulgar ele hoje. Vocês estão recebendo isso em primeira mão. Spoiler. Os meus contatos aí novamente, para quem precisa falar lá, mandar um oi, mandar um e-mail, pedir artigo, trocar ideia, convidar para churrasco, está tudo valendo. Volto aqui para vocês. Quem está com a mão levantada aí, está com a senha, valeu. Churrasco só quem vai para a Olimpíada, velho. Esse que paga. Rapaz, o doutor Ulisses aí me prometeu um churrasco, já acabou a turma dele, já formou. Eu vou mandar o certificado dele do curso em branco, escrito assim, vale um churrasco. Vou aí para Vitória para queimar a carne aí. Aqui valendo. Tem perguntas aí, o Murilo e o Marlon, é isso? Vocês estão com a mão levantada aí? Pode fazer. Eu já fiz a minha, já. Beleza. Tá Vai, ouvindo? Murilão. Estou ouvindo bem. Beleza. Aqui, você falou sobre... Tenho duas perguntas, na verdade, né? A primeira é em relação ao BCAA. Então, no caso, a suplementação do BCAA seria positiva na questão da falta dele? Seria positiva se você tem um controle da dieta desse indivíduo e identifica que realmente está faltando. Isso. Pode ser que não. Dentro desse caso, aí sim. Isso que Mas eu vou te convidar a pensar para além disso. Ó. Vamos pensar um pouquinho para além disso. Não é só on-off de BCAA. É assim, o que pode diminuir esses aminoácidos que vão fazer falta e que vai impactar na fadiga central? Um descontrole da predominância de via energética e falta de energia na via glicolítica que vai usar aminoácidos para gerar energia. Uhum. E a falta na alimentação também. Então, mas olhe bem, para o nosso controle do treinamento, não é só suplementar. Talvez nem precise suplementar se eu estiver coordenando como deveria o meu treino. Entendi. Porque se eu boto esse treino predominantemente de via glicolítica, sem glicogênio para esse indivíduo, ele vai ter que usar aminoácido para formar energia. Uhum. E aí, provavelmente, se eu juntar os pontinhos do Jobs, vai fazer falta e vai impactar a fadiga central.
Sim, não é que sim. está fazendo falta porque ele não está comendo, é porque eu estou dando treino só de via glicolítica ali o tempo inteiro, ele sem energia para sustentar isso, sem capacidade de geração de potência aeróbia. Eu tô induzindo a fadiga central dele pelo meu treino descoordenado. Entendi. Show. Aí, com esses resultados aí que entra a periodização ondulatória? Não Ou, necessariamente é ondulatória, né? Assim, dependendo do modelo de periodização que você vai adotar, você vai precisar manipular essas variáveis todas aí. Substrato energético, capacidade biomotora, quem vem antes, quem vem depois, quem vem de novo, independente do modelo que você vai adotar. Se você olhar para o metabolismo, você vai entender melhor essa distribuição de carne. Se você não olhar para o metabolismo, me arrisco a dizer que você pode pegar qualquer modelo que você vai fazer coisa errada. Entendi. Não, show. Era isso aí. Valeu, garoto. Valeu. Ô, Elvio, é o Fala aí. Ulisec, beleza? Então, você estava falando uma coisa interessante que como eu não sou muito da área, estou começando a estudar agora, essa questão de você treinar só uma via metabólica e destreinar uma outra. Por exemplo, fazer um treino anaeróbio e depois você meio que abdicar um pouco do treino aeróbico do atleta. Então, a tendência dele, se ele não é capacitado de treinar de forma aeróbica, ele acaba utilizando mais a parte glicolítica, é isso? O primeiro ponto é assim, você nunca tem uma via exclusiva trabalhando, né? Você tem todas as vias trabalhando, Sim. via ATP, via oxidativa, ou mitocondrial e via glicolítica, mas você tem predominantemente uma ou outra, né? E quando você está predominantemente de via glicolítica, o substrato energético, o combustível que você está usando é o glicogênio. Né? Vai quebrar glicogênio, vai formar piruvato, vai formar lactato, vai lá para gerar ATP. Beleza. Só que esse glicogênio que você tem no músculo e no fígado é muito menor o estoque do que você tem para a via aeróbia. Né? Vamos botar num bolão aí geral 3.000 quilocalorias na média, vai, alguma coisa assim. E quando você baixa esse estoque de glicogênio, ou você vai deixar cair a intensidade do exercício para sustentar pela via aeróbia, ou você vai começar a usar outros substratos energéticos e corre o risco, inclusive, de perder massa magra, porque você vai começar a catabolizar para gerar energia. E isso, associado a uma disfunção mitocondrial, pode gerar uma fadiga mais duradoura. Essa é a palavra. A sua fadiga pode durar mais. Então, assim, eu saber qual via eu estou predominando e quanto cabe eu ficar naquela via ali. Por isso que eu digo que quem não entende fadiga não consegue prescrever exercício. E aí, quando eu olho para os biomarcadores, você que é da turma dos biomarcadores, eu posso explorar isso. Quando eu estou de via glicolítica, que baixou o glicogênio e que a intensidade está aumentando, esse pH sanguíneo vai caindo, eu vou aumentando a produção de ureia, de amônia, de lactato, essas coisas. E aí, agora, hoje, você viu, isso vai gerar em fadiga central também. Só que quando esse indivíduo está com pouquíssimo glicogênio estocado, porque eu não estou dando tempo de ressíntese, e isso são dias, ele nem produz lactato mais, porque para produzir lactato precisa de piruvato, para produzir piruvato precisa de glicogênio. Se ele não tem glicogênio estocado, ele não produz. Quando ele não produz, para ele manter essa intensidade, ele vai usar aminoácido, proteína. E aí, ou ele vai perder massa magra, ou ele pode provocar uma fadiga central, auxiliar uma antecipação de fadiga central pelo acúmulo de metabólicos. Entendi. Não, top. Elvio, Oi? então, pensando aí em 2 sessões de treino no dia aí, uma de manhã, pela manhã, onde eu vou trabalhar em via glicolítica, né? Vamos supor, se eu faço um treino de corrida aí de glicolítico de manhã, aí eu dou um descanso de 6 a 8 horas, lá para tarde à noite, eu faço um treino de força máxima. Será que, dependendo do indivíduo, eu consigo trazer essa adaptação de força máxima, fazendo esse treino à noite? Não, Ou tem pode que inverter. Pode inverter. inverter? Bota o treino de via ATP primeiro,
que é o força máxima, está na via ATP, via ATP-CP, via de alta produção de energia. Por quê? Porque essa via vai gerar menos inflamação, menos resposta inflamatória, menos dano tecidual, quiçá nada de dano tecidual, menos baixa de combustível, nada, porque vai gastar ATP, vai ressintetizar ATP, fica só ali. À tarde você vai para a via glicolítica, beleza, suave. Porque quando você for para a via glicolítica com ele de manhã, junto com a queda de glicogênio, você vai aumentar a lesão tecidual. Lesão tecidual vai inflamar a fibra. Inflamou fibra, recruta menos. Quando você for treinar a força, recruta menos músculo, adapta menos. Show, beleza. É isso aí. Diga. Quem chamou? Professor Elvio. O professor Marlon vai fazer a pergunta. Luvanor está falando. Fala, Luvanor, tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo bem. Marlon vai... Se quiser, Marlon, pode fazer a pergunta. Manda bala aí, Luvanor, é sua vez. Seu sotaque tem prioridade, Luvanor. Falou, mandou pergunta, tem prioridade. Não é não, Luiz? Boa. É um prazer estar com vocês certeza. aqui. Aí eu tô perdido, hein? Entre perdido e pergunta, vamos na Tem pergunta. sotaque de tudo que é lugar nesse curso. Ó, a minha inquietação mesmo é como o senhor mostrou aí vários pontos interessantes aí. Um que eu fiquei bem tocado é a questão da quantidade de estímulos, principalmente aferente, né, nesse processo de fadiga central, o cuidado com o volume, né? No caso, as repetições, né? O número de repetições excessivas, seja ela, como o Marlon citou também, a questão de algumas modalidades, crossfit, né? E às vezes a gente, em um processo inicial com o aluno de progressão e adaptação, a gente pensa em às vezes priorizar um pouquinho o volume, né? E a questão até não só do volume, mas a quantidade de exercícios que pode ser diversificado dentro desse volume. Eu acredito que dentro daquele estabelecimento de um governador central, a gente pode até entender essa fadiga, né? Esse estresse. E, assim, a minha questão é, em meio a esses modelos, né, que a gente tem, ou baseado em número de repetições, né, baseado até na intensidade, o próprio HIIT, até os modelos que a gente estimula o aluno a fazer a maior quantidade de repetições possível, né, caso ele não consiga estar ainda naquele programa direcionado do HIIT. Como é que a gente consegue... o primeiro talvez seja... a minha pergunta é, como é que a gente consegue tentar controlar isso aí sem tanto recurso, né? Como vocês falaram aí, o Marlon citou a questão da parte inflamatória, o seu também, o cara vem de uma semana ruim, né? Não vou falar da questão do alto rendimento, mas ele já vem de uma semana mais conturbada. Além desses marcadores sanguíneos, a gente pode utilizar esses marcadores observacionais, né? Assim, percepção, né? O cara uma perda de consciência, assim, consciência que eu digo você acaba falando para ele tá meio inerte, né? Tá com aquela sensação pesada de orientação, na verdade é falta de orientação, né? Será que isso aí pode ajudar? Como é que o senhor vê essa parte aí? O que eu falei com o Marlon, a estratégia quando você não tem como marcar isso com um encoder linear aí, que é o VBT famoso aí, o Velocity Based Training, ou como se você não tem um biomarcador, a melhor estratégia é estabelecer avaliações de coordenação. Porque a fadiga central instalada, a primeira coisa que ele vai perder é a coordenação. Na sequência, ele vai perder força, mas ele vai perder coordenação primeiro. Então, se você tem ali algum tipo de exercício simples de coordenação ou de resposta sensório-motor,
hoje em dia vende aí as luzes aí que acende, toca aqui, toca ali, responde para cá, para ver o tempo de reação dele. Isso vai ficar comprometido o tempo inteiro. E aí você consegue controlar melhor. Mas Elvis, você precisa de estabelecer o basal dele. Você tem que saber qual é o poder de fogo dele de coordenação. Porque senão, você pegar um indivíduo que já é com o cognitivo comprometido, se você fizer o teste que antes você não testou, você vai achar que ele está impactado e pode ser que ele está assim mesmo. Ele é assim, né? Então, é um paliativo. A coordenação é a primeira coisa que vai cair. Você falou dessa questão da coordenação. Eu posso pôr no meio da sessão do treino para ver se ele responde isso? Desde ou ele chega... É melhor quando ele chega. Ele chega. E aí depois ele chega, eu faço. Isso. Tá. Depois eu vou dando treino. No meio da sessão de treino eu aplico de novo. Se caiu, ele é um sinal que está tendo uma fadiga. Então, mas o que você precisa estar ligado no meio do treino? Na ressíntese de ATP. Porque se você aplicar em um momento que ele está com baixa de ATP, ele vai ter dificuldade porque está faltando combustível, não é fadiga central. Certo. Aí você precisa separar as fadigas e saber onde você está treinando. Hoje eu estou treinando via glicolítica e estou gerando lesão tecidual. Meio treino, que seja lá 50 minutos, 40 minutos que você fez com o cara, dependendo de lesão tecidual que tem, já vai cair recrutamento dele. Se você fizer algum exercício coordenativo, vai dar menos do que deu no início do treino. Certo. Aí você pode ir ajustando isso, garantindo a repetibilidade, né? Você precisa garantir um padrão ali que sempre está testando a mesma coisa no mesmo momento, com a mesma quantidade de energia, tudo igual. Aí, caiu a coordenação. Valendo. Entendi. Uma outra, já emendando aí, uma outra questão que eu ia te perguntar, que você falou dessas questões das pessoas treinarem a semana toda, seria viável nessa questão, por exemplo, das pessoas mais comuns que a gente atende, né, sem atleta, ela treina 1, 2 semanas, e aí um período de 2, 3 dias de recuperação total, isso seria muito bom colocar? Seria ouro. Eu faço isso com todo mundo. Ouro. É maluco. Eu faço isso e assim, eu já contei isso para vocês. Hoje em dia, na minha clínica, o cara chega lá, o flebotomista vai lá e já coleta o sangue dele. Nem eu preciso ficar coletando. E aí eu tenho os momentos que ele vai lá só para coletar o sangue para ver se ele está recuperando. Não tem nem outra avaliação, é só coleta de sangue. Mas o que eu fiz? Quando eu peço o camarada para fazer isso, ele diz que não tem dinheiro, diz que o médico não quer dar requisição, que o plano de saúde não libera. Eu absorvi isso no valor da minha avaliação e ele não paga. Ele vai lá na minha clínica e eu faço isso. Porque, o hemograma custa R$10, gente. Não tem como o cara falar que não tem isso com um polar no braço de 3.000. O Apple de 7. Um Apple de 7, pois é. Aí o cara fala, não, eu não tenho dinheiro para fazer um hemograma, meu plano não libera. Pô, o hemograma custa R$10, cara. Né? Então, assim, eu estou falando hemograma como um exemplo, óbvio. Né? Tem hora que você vai pegar outras coisas, mas minimamente ali a série branca já te dá uma luz de informação desse cara. Né? Então... Ok. Mas é uma construção, né? Acho que Sim. o Tony está lá com a mão levantada também. O Elvio, boa tarde, pessoal. Professor, nos dados bioquímicos, me corrija se eu estiver equivocado, me parece que, por exemplo, em alguns parâmetros, há um intervalo muito grande do que seria normal, alto ou baixo, de indivíduo para indivíduo. Não há um número fechado. Tá? Uhum. A pergunta se você usa algum dado estatístico de acordo com o basal. Por exemplo, a gente monitora a altura do salto e, de acordo com o basal, com a linha de base dele, a gente não usa um número fechado. A gente usa, por exemplo, o desvio padrão. E se eu quero qualificar esse treino, eu não deixo cair, por exemplo, mais do que um desvio padrão. Se caiu além dali, eu dou um stop no treino e acabou. Se isso é usado nos parâmetros bioquímicos. É usado pelo baseline, né? A gente faz exatamente isso, determina o baseline desse indivíduo e faz um recorte de objetivo do treino.
Eu estou no mesociclo ou no microciclo, sei lá como queira chamar, no momento de potência. A minha prioridade ali é inflamação baixa, estresse oxidativo baixo, não sei o que, não sei o que. A minha variação estatística ali para o baseline dele é muito mais rígida que quando eu estou no momento de resistência, onde eu sei que isso vai ser maior. Mas a gente sempre determina pelo baseline. E a referência laboratorial não quer dizer nada. Pode sair fora dela, porque ali para o exercício não está falando nada. Eu tenho alguns números recentes aqui de atletas que fizeram capixaba de ferro aqui, de triatlon, por exemplo, um padrão ouro aí de proteína de fase aguda, a proteína C reativa ultrassensível, os caras saem de 0,4 para 15. Se você olhar lá a referência laboratorial, vai dar que menor que 5, está tudo bem. Só que o baseline desse atleta era 0,4, 0,5, 0,6, ele foi para 15. Aí o outro foi para 12. Você pega uma CK dele, ele saiu de 100 e foi para 3.500. Então, a referência laboratorial vai estar lá entre 50 e 200. Porque depende, né, da coisa. Só que teve momentos que ele estava treinando, que eu estava monitorando, que ele estava com PCR entre 1 e 2. Teve momentos que ele estava com PCR entre 4 e 6. Teve momento que ele simulou a competição, ficou 8. Foi para a prova, deu 12. E aí a gente fica fazendo esses recortes e vendo estatisticamente com o baseline dele o delta aí ótimo para cada recorte. Obrigado, professor. Então, assim, numa fase, por exemplo, onde eu estou dentro de uma competição, e eu quero qualificar esse meu treino, eu não quero ter uma queda nesses parâmetros. A permissão desse aumento, no caso dos dados bioquímicos, ela é mínima. E daí o senhor não usa um número fechado, e sim o senhor usa algum dado de variação de acordo com o atleta, isso individualmente, não é isso? Isso, de acordo com o atleta, de acordo com a carga competitiva e com o recorte do momento da periodização que eu estou. Então, por exemplo, a competição. Todas as minhas referências de delta de variação são das competições. Não comparo isso com momento nenhum fora disso. E aí, esses recortes vão se multiplicando, né? Recorte da potência, potência com potência, com potência, com potência, por aí vai. Tudo bem. Obrigado, professor. Beleza. Bom, é isso aí então, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Falei de novo 1h20, queria falar 50 minutos, mas hoje vocês me ajudaram a falar, não falei sozinho, não. Agradeço aí a participação de vocês, mais uma vez. Sábado que vem, no mesmo horário, nós vamos falar de fadiga periférica. Fadiga periférica, aí nós vamos falar de fadigas de proteínas contráteis, de velocidade de execução, de excêntrica, concêntrica, de isométrica, né? Vamos falar de combustível, substrato energético, vamos falar da fadiga lá na ponta. Show! Terça-feira, para quem quiser rever, isso aqui sobe lá para o YouTube e fica disponível no canal do YouTube. Reforço aqui para vocês que o site agora está no ar, disponível. Olhem lá, mandam um oi, questionam, falam, pô, ia ser legal ter isso aqui. Enfim, vamos interagir aí. É para isso que botamos esse site no ar. Valeu. Vamos alavancar no Google. Isso aí. Um abraço, obrigado. Um abraço aí. Bom final de semana. Tchau, Elf. Obrigado aí mais uma vez. Valeu. Abraço aí. Bom final de semana, velho.